Graça e paz, pessoal. Declaro uma semana, um mês e um ano abençoado para você em nome de Jesus. Que Deus ele te conduza cada dia mais para os lugares certos que Ele quer que você esteja. E hoje o tema vai ser sobre relacionamento. E como você sabe qual é o relacionamento certo, quando é o relacionamento certo e qual é a pessoa certa para você. Primeiramente, o primeiro pilar para você encontrar o relacionamento certo, caso você seja cristão, você já tem uma noção do que você deve ou não fazer, que tem duas coisas, a coisa errada e a coisa certa. Então você sabe qual é. E na Bíblia vai falar para a gente guardar nossa castidade para a pessoa certa e somente depois do casamento. E a luta nossa, normalmente a gente não consegue lutar contra a carne. Só que uma coisa que eu aprendi: nós não conseguimos vencer o pecado. Isso aí foi pregado ontem no culto. A gente, por si só, a gente não consegue vencer o pecado. Se você tem algum pecado, algum vício, você não consegue vencer sozinho. Mas se você pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo, pedir para Jesus, para te constranger, para te fazer abandonar esse pecado, a sua vida muda da noite para o dia. A cada vez você vai melhorando de glória em glória. Quando você fala assim: Jesus, você morreu para perdoar todos os meus pecados, você morreu para me livrar dos pecados, você falou, vá e não peque mais. E ele falou isso para a mulher adúltera. E o que é interessante sobre isso? Eu até selecionei alguns versículos, já que eu entrei nesse tema. O adultério, na versão da King James, estava falando o adultério do coração, que fala assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus, no momento ali, ele podia condenar, ele foi lá e perdoou os pecados e falou: vá e não peques mais. Se você já encontrou o amor de Jesus ter morrido naquela cruz, se você não sabe o tanto que Deus te ama, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo naquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ainda não viu o filme A Paixão de Cristo, eu te recomendo bastante, que você vai entender um pouco mais do tanto que Jesus sofreu em cima daquela cruz para perdoar todos os seus pecados. Não somente um ou dois, mas todos. E Ele te ajudar nessa luta contra os seus pecados. É de glória em glória. Cada vez mais você peca menos. Só que você tem que estar na presença de Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. E para você pecar menos, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar, você tem que louvar, você tem que conversar com Deus. Em vez de você orar só no final do dia, orar só no começo do dia, comece a conversar com Deus durante o dia, como se Ele fosse seu amigo. Você fala assim: Pai, nessa coisa aqui tá difícil, me ajuda. Eu sou fraco nessa coisa, eu não quero mais pecar em tal ato, eu não quero pecar mais em tal ato. Eu, por exemplo, eu tive um relacionamento, né? Infelizmente, esse relacionamento ele me trouxe vários problemas mentais, psicológicos, emocionais e entre outros. E eu tive uma dependência emocional com essa pessoa. Mas e essa pessoa eu sempre queria ir para a igreja, mas infelizmente eu fiquei muito tempo com ela e todas as vezes que eu chamava a semana toda, a gente acabava não indo na igreja. Então, infelizmente eu fiquei longe de Deus. E o tempo todo eu ficava com ela, eu não conseguia nem orar, e acabou que eu fui ficando em prisões, ficando em pensamentos. Aí a família só sabia julgar, aí eu entrei nisso e fiquei julgando todo mundo, só sabia fofocar. E Deus, Ele faz isso com a gente. Quando a gente volta para a presença dEle, depois que eu cheguei no fundo do poço assim, Deus foi lá e tocou meu coração: só volta mais uma vez, filho, só fica na minha presença mais uma vez, que eu vou te mostrar meu verdadeiro amor. E quando a gente percebe isso, a gente volta para Deus e tenta com Deus
Provérbios 16:3 vai falar: consagra ao Senhor todos os seus planos e todas as suas obras, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Quando a gente entrega na mão de Deus, a gente para de fazer a nossa força do braço, a gente para de achar que é a gente, não é a gente, é o Espírito Santo que nos conduz. Teve um versículo bastante interessante que falou ontem no culto: quem é conduzido pelo Espírito é filho de Deus. Quando você pede para o Espírito Santo te conduzir, te tirar das pessoas erradas, tirar dos lugares errados, tirar dos pensamentos errados, tirar das vontades erradas, e que seja feita a vontade de Deus e não a sua, cara, sua vida muda de uma forma absurda. E o que eu queria falar? Como que você vai saber qual é o relacionamento certo? O relacionamento certo é quando você está buscando mais a Deus de um nível que você se preocupa só com Ele, que você entende que a sua dependência tem que estar totalmente em Deus e não em pessoas, lugares ou até em você. Você para de olhar para as pessoas, para de olhar para si mesmo, para de olhar para as circunstâncias. Você entende que tudo tem um propósito. Em Eclesiastes 3, eu fiz um vídeo, caso você não viu, o vídeo passado, que fala sobre isso. Tudo tem um propósito, tudo tem o seu determinado tempo debaixo dos céus e da terra. Em Eclesiastes 3, depois você lê, e caso você tenha interesse, tem um outro vídeo no canal, tem vários vídeos no canal, cuidado com o que você assiste, sobre guerras espirituais, se você está com guerras espirituais na sua mente, se você sente que alguma coisa está te impedindo de seguir em frente, isso é guerra espiritual. Toda vez que você tem cansaço, opressão, tristeza, dor, não consegue ir para a igreja, tudo é guerra espiritual. E quanto mais você vence guerras espirituais, mais você consegue prosseguir na vida. Porque o inimigo, ele coloca medo para você não tentar fazer as coisas, coloca cansaço para você não conseguir fazer as coisas, coloca vergonha, começa a te acusar do seu passado, só que Deus já esqueceu o seu passado. Jesus não morreu na cruz à toa, não foi em vão. E graças a Deus, a cada dia mais eu vou melhorando, porque a gente tem que parar de se comparar com os outros, parar de pensar em ser que nem os outros. A gente tem que ser e se tornar melhor do que o seu eu de ontem. Eu tenho que ser melhor do que o meu eu foi ontem, não pior. E não comparado a alguma pessoa. Cada pessoa tem os seus erros. E para de julgar o próximo, para de fofocar. Quanto mais você para de reclamar, para de cuidar da vida do outro e vai cuidar da sua, mais Deus começa a falar com você e trabalhar na sua vida. Mateus 7:1-2 vai falar: não julgueis para não ser julgados. À medida que você mede, você será medido. E pode ter certeza que quando você julga alguma coisa em alguém, a mesma coisa vai acontecer com você. Cara, isso foi diversas vezes comigo. Por exemplo, uma coisa que eu comecei no vídeo falando sobre relacionamento: você tem que se guardar para a pessoa. Se você quer ter uma esposa perfeita, um esposo perfeito, seja o esposo perfeito para ela antes de você ser. Eu aprendi isso com o tempo. Eu estava aqui refletindo antes de gravar essa mensagem, gravar esse vídeo, e fui pensando assim com Deus. Eu comecei a parar para pensar: seja primeiro a pessoa perfeita para a pessoa certa para você, e a pessoa certa para você virá mais rápido. Quanto mais você se torna a pessoa perfeita, começa a elaborar, cuidar dos seus problemas mentais. Deus não vai mandar a pessoa certa para você enquanto você não solucionar seus problemas da sua alma, suas emoções, seus relacionamentos passados, suas dores passadas, enquanto você não estiver bem financeiramente. Ou seja, é todo um equilíbrio. Você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua família, honrar seus pais e mães, você tem que honrar suas amizades, saber as amizades certas para você estar, saber as mesas certas onde você vai se assentar, deixar o passado para trás, vir o presente e focar no futuro. Para de deixar o presente ou o passado. O inimigo, ele quer ou que você fica só preso no passado, ou que você só fica preso no futuro e não viva agora. Viva o agora, mude agora. Nunca deixe para agorinha, ou nunca deixe para amanhã o que você pode fazer agora, o que você pode fazer hoje. Faça o que tem que ser feito e espere no Senhor, descanse no Senhor. Eu, por exemplo, graças a Deus, ele está me trabalhando de várias formas. E no relacionamento,
Deus, ele já me revelou a pessoa certa que eu vou ter. Ele já me revelou, já pedi sonho profético para ele entregou. Já falou comigo várias vezes que essa pessoa, já revelou através de várias pessoas que é essa pessoa. Eu já pedi para Deus revelar através de uma pessoa o nome dela, para eu ter certeza, que eu não tinha certeza qual era o nome dela. Aí eu fui lá e mostrei a foto para essa pessoa. Do nada ela falou, é tal nome? E ela nem conhecia essa pessoa. E foi porque eu pedi para Deus revelar através dessa pessoa para mim e confirmar o nome dela. A pessoa certa para você, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus vai mudando as peças, mais Deus vai guiando e seguindo o propósito. Siga o seu propósito, o seu chamado para Deus. Se Deus pediu para você ajudar o próximo, ajude o próximo. Que na palavra fale, ame ao próximo como a ti mesmo. Primeiro começa a amar o seu próximo, primeiro começa a amar a você mesmo. Cuide da sua saúde mental, física, espiritual, emocional, profissional, familiar. Cuide de todas as etapas. Deixe uma parte do dia para cuidar de cada etapa. Solucione os seus problemas na hora. Se aparecer um problema, resolva na hora. Seja ágil, seja rápido, seja eficaz. E Deus, ele vai fazer você esperar, porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Eu, por exemplo, essa pessoa que Deus me revelou, comecei a pensar muito nela. Deus entregava várias visões, entregava sonho, entregava tudo. E eu comecei a querer fazer minha vontade em vez da vontade de Deus. E um dia eu fui para Goiânia, sem ser a vontade de Deus. E eu fui esse dia para Goiânia e Deus começou a falar: não é no seu tempo, filho, é no meu. Você não vai nem ver ela. Eu nem vi ela. Eu fui lá querendo ficar um pouco perto de Deus, mas eu queria ver ela. Deus falou assim: não é no seu tempo, filho, é no meu. E Deus, ele tem tratado nisso, porque o amor tudo espera, tudo suporta, tudo descansa, tudo fica tranquilo, fica no tempo, porque tudo tem um tempo debaixo dos céus e da terra. Se você quiser apressar a vontade de Deus, fica tranquilo, não vai acontecer, vai atrasar mais ainda a sua vida. Isso daí foi uma lição que Deus me fez, que, cara, Deus, ele me bateu de um jeito. Depois que eu fui fazer minha vontade em vez da dele, ele falou: não te mandei ir, não era para você ter ido. Aí deu uns problemas com a minha família, deu uns problemas mental, emocional, aí é complicado. Então espere na vontade de Deus. E Deus, ele sempre entrega alguns versículos para mim. Do nada eu tô de boa conversando com Deus, ou até, por exemplo, esse aqui que Deus entregou, eu tava bastante pensando assim, cada hora do dia eu penso em alguma coisa, né? Aí eu tava no Instagram, não tava nem pensando em relacionamento. Aí Deus foi lá e soprou no meu ouvido: Salmo 128:3. Aí eu fui abrir, porque sempre que ele faz isso, quando você é guiado pelo Espírito Santo, ele te entrega alguns versículos que é para falar diretamente com você, que é louco. Por exemplo, a maioria dos meus vídeos, eu sempre peço para o Espírito Santo me entregar algum versículo para eu apresentar aqui. O de hoje não, porque eu já tinha vários versículos, Deus já tinha falado que eu precisava falar sobre esse assunto. E eu também, aí hoje eu fui lá, percebi que eu realmente precisava, né? Se Deus falou alguma coisa, a gente tem que fazer, não pode deixar para depois, porque senão depois demora e a gente tem que fazer o que Deus manda a gente fazer. No Salmo 128:3 fala assim: tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. O que isso significa? A pessoa certa para você, seja esposo, seja marido, vai ser a pessoa perfeita. Ela será como videira frutífera. Ela te ajudará a ter mais frutos, porque a árvore a gente conhece pelos frutos. Tem um versículo que fala isso. Se você não está produzindo frutos para o reino, frutos para ajudar as pessoas, salvar vidas, salvar almas, você não está produzindo. E se você não está colaborando em alguma área da sua vida, você não está crescendo em tal área. Você tem que crescer em todas as áreas, porque é isso que Deus quer para você. Que você cresça não somente em uma, mas em várias áreas. E alguns outros versículos que eu anotei aqui, que Deus entregou de acordo com o tempo. Provérbios 18:22. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente.
recebe uma bênção especial do Senhor. Cara, quando Deus me entrega esses versículos, eu fico de cara, porque, tipo, tem versículo que nunca vi que Deus vai lá e entrega, tipo esse daí, Salmo 128:3. Cara, é uma coisa absurda. Só quem tem o Espírito Santo, só quem é guiado pelo Espírito Santo, acontece isso. Quanto mais você ficar íntimo de Deus, mais Deus vai falar com você. Peça para o Espírito Santo tirar os hábitos ruins, tirar e falar mais com você. Peça para ele te conduzir mais, abraçar as pessoas, conversar com alguém, ler mais a palavra. Fala assim: Espírito Santo, me dá mais vontade de ler a Bíblia, me dá mais vontade de orar, me dá mais vontade de pregar, me dá mais vontade de cuidar da minha saúde, me dá mais vontade de trabalhar, me dá mais vontade de ir atrás de fazer o que é certo. Porque a gente é sal e luz do mundo. A gente é luz para as pessoas que precisam. A gente precisa levar o Evangelho não somente para uma ou duas, para várias pessoas. O Evangelho tem que ser proclamado. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se você tem vergonha do seu chamado, se você tem vergonha de Deus, comece a pedir para Deus: Deus, tira minha vergonha de falar em público, de mandar. Por exemplo, se você está gostando desse vídeo, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para saber como que é o relacionamento certo. Se você não consegue prosperar em alguma área, manda esse vídeo para essa pessoa ter uma metanoia, que ela tem que cuidar não somente de uma área, mas de todas as áreas da vida dela. E que ela tem que estar vigilante. Orai e vigiai sem cessar, e dai graças a todas as coisas. Quando você agradece a todas as coisas, quando você ora sempre e vigia para não pecar, mais a sua vida vai sendo abençoada. Quando você fica longe do pecado, você está mais perto de Deus. Quando mais você pede para Deus fazer na sua vida, mais Deus faz. Uma coisa muito importante aqui também sobre essa questão de oração que eu acabei de falar, em Mateus 26:41 vai falar: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Toda vez que a gente vigia e ora e pede para o Espírito Santo ser alimentado, a gente alimenta mais o Espírito com a palavra de Deus, com a Bíblia. Se você é cristão, não lê a Bíblia, lê a Bíblia. Você está caindo em problemas, em tentações, em erros que você não percebe porque você não lê a Bíblia. Guerra espiritual é você não conseguir ler a Bíblia. Pede para o Espírito Santo te conduzir a ler a Bíblia, te dar vontade de ler a Bíblia. Você tem que melhorar em todas as áreas da sua vida. E não tenha medo de falar o que Deus faz com você. Eu, por exemplo, meus pais, eles... Teve um momento, porque a gente tem dois pensamentos. Ou os pensamentos do diabo ou os pensamentos de Deus. E eu ouço as duas vozes. A voz do inimigo e a voz de Deus. A voz do inimigo, quando eu não fico em oração, quando eu não fico quando eu não busco mais, quando eu não oro, aí eu vou lá e começo a ouvir a voz do inimigo. Aí o inimigo começa falando: faz tal coisa, faz tal coisa. Teve um momento que o inimigo estava falando tanto assim: se mata, você não é ninguém. E eu sabia que era a voz do inimigo, porque eu já tinha recebido meu chamado há 5 anos atrás, que eu ia pregar a palavra. E eu fui lá e falei assim: Deus, essa voz aí do inimigo, ele é bobão demais, eu não quero me matar, hoje esse cara é doido. Só que agora eu ouço mais a voz de Deus. E Deus, ele vai lá e guia, tipo, abraça tal pessoa, vai lá e fala tal palavra pra ela. E às vezes eu tinha vergonha de falar isso aqui em vídeos, por exemplo, porque meus pais às vezes assistem esses vídeos. Mas se Deus falava com antigos profetas na Bíblia, se Deus falou com tantas e tantas pessoas, porque eu tenho que ter medo de falar alguma coisa? Se Deus pediu para eu falar, eu tenho que ir lá e falar. Eu, por exemplo, como eu estou respeitando para minha futura esposa, eu já sei quem é, eu não gostava de maneira nenhuma de entregar palavras que Deus falava para eu falar para menina. Nossa, eu tinha raiva, moço. Aí Deus me tratou de uma forma nisso. Deus falava assim: vai lá e entrega essa mensagem para essa pessoa, para jovem lá da igreja. Aconteceu algumas vezes assim com mulher, aí eu sempre questionava Deus, né? Sempre fazia prova com Deus. Aí teve um caso que eu falei assim: não, Deus, vou lá não.
Aí eu falei, não, mas se você quiser mesmo, aquele cara de amarelo que tá chegando na igreja ali, ele vai vir aqui, vai me cumprimentar. Se você quiser mesmo que eu entregue essa mensagem pra ela. Aí, beleza. Aí eu nem vi quem era. Aí quando o cara tava chegando, era o irmão que ele é bem fechado e tal, tá passando por bastante guerra espiritual, infelizmente. E quando mais a gente fica mais íntimo de Deus, menos a gente passa por guerra espiritual. E quando eu vi ele, esse irmão ali já não gosta de cumprimentar muita gente, ele não vai muito com a cara das pessoas. Aí eu já falei assim, ah Deus, agora você não vai falar comigo mesmo não, agora eu quero ver. Aí ele passou do meu lado, me cumprimentou, ele foi lá e sentou. Só que 5 segundos depois, o Espírito Santo do nada constrangeu o cara. O cara saiu do lugar que ele tinha acabado de ficar na igreja, saiu, voltou, passou do meu lado, me cumprimentou, foi pro rumo do banheiro. Aí eu olhei pro lado assim, o cara simplesmente voltou e sentou no lugar. Deus literalmente tirou ele do lugar dele só para me cumprimentar, só para falar a palavra. Aí eu fiquei assim, tá bom Deus, agora eu vou entregar a mensagem. Já que você fez uma proeza tão grande dessa, agora não tem como fugir não. Aí eu fui lá e entreguei a mensagem. Aí manda glória a Deus lá, rapaz, bom. E a gente tem que aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. E quando você tiver uma coisa para você identificar se é a voz de Deus ou a voz do inimigo. Primeiro, você vai lá e conceita a Bíblia. Se essa coisa que Deus falou ou o diabo falou para você é certo, vai machucar alguém, você vai errar com alguém, pede prova com Deus. Se Deus realmente está falando com você, vai lá e fala assim, Deus. Só que você fala isso na sua mente, porque quando você fala, o inimigo ouve, mas o que está na sua mente, o inimigo não consegue discernir o que é. Aí você vai lá e fala assim para ele, Deus, se é mesmo isso, vai lá e faz acontecer tal coisa, mas falando na sua mente. Se acontecer, é realmente Deus querendo que você faz. Por exemplo, quando Deus, eu quero que ele vai lá e joga para eu abraçar alguém. Aí eu vou lá e fico meio assim, será? Nunca vi essa pessoa, nunca vi esse cara. Aí eu vou lá e falo assim, Deus, muda a posição dele. Aí vai lá e muda, eu já sei que é. Mas quanto mais você ouve a voz de Deus, mais você recebe do Espírito Santo, você é conduzido. Se der a vontade de você abraçar alguém do nada e falar alguma coisa para ela, vai, porque é Deus querendo que você faça. Se Deus do nada fizer você dar vontade de ir num projeto de evangelismo, entregar sopa, alguma coisa assim, vai, é o Espírito Santo te conduzindo. Permita ser usado pelo Espírito Santo, peça para o Espírito Santo te usar. E a segunda coisa que eu queria falar é Provérbios 18, 21, para encerrar. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. A sua língua tem o poder de matar pessoas ou salvar pessoas. Tem o poder de morte ou vida. Quando você cria uma contenda entre irmãos, que existe 7 coisas que o Senhor detesta. Quanto mais você faz coisas que Deus detesta, e principalmente a 7ª que Deus abomina, que é causar contenda entre os irmãos, cara, você não tem noção do que Deus faz na sua vida. Peça para Deus tirar os seus pecados, parar de você cuidar da vida dos outros, parar que você julgue mais. Fala assim, Deus, eu não aguento mais isso, não, isso daí não é de ti, Pai, é do inimigo, me ajuda. Leia a Bíblia, peça para o Espírito Santo te constranger para você ler a Bíblia. Coloca um alarme no celular para você ler a Bíblia. Comece o dia lendo a Bíblia, se esforçando. Seja a pessoa perfeita para a pessoa que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado uma pessoa para todos nós. E no momento certo Deus vai entregar. Mas se você ficar alimentando relacionamentos que só quer carnal, só quer beijar, só quer ficar, infelizmente a pessoa certa não vai vir até você conseguir guardar sua carne. Cara, pra mim foi uma coisa tão difícil, mas que eu sabia que era errado e eu fui pedindo pra Deus me ajudar nisso. Eu, por exemplo, eu terminei o relacionamento, aí eu voltei pra igreja uns dias depois, aí Deus foi me tratando em todas as áreas que eu precisava ser tratado, né? Cada dia trata mais, né?
E a carne, cara do céu, tanto que foi difícil combater a carne. Mas até que eu entendi que era só com a vontade de Deus mesmo, com Deus me ajudando a, a fazer, que eu fui melhorando. Porque o inimigo ele vai te oferecer tentação, provação, pessoas. E você pode ter certeza que quando você tá solteiro ou quando você termina um relacionamento, cara, o inimigo manda pessoa demais na sua vida. Demais. Só que tudo é um treinamento, tudo é Deus te fortalecendo. Ele só deixa o inimigo te testar para você ser aprovado lá na frente. E cara, moço, foi tanta pessoa em cima de mim, tanta pessoa. E agora, graças a Deus, eu fico agradecendo, porque eu resisti. Eu fui lá e fui pedindo a Deus cada vez assim que a carne ficava fraca. Aí alguma pessoa lá dava um pouquinho em cima de mim. Graças a Deus, cara, o Espírito Santo me entregou um dom tão lindo, que foi a melhor coisa da minha vida, com o Espírito Santo nessa parte da carne, que toda vez que alguma menina vinha com maldade pra cima de mim, eu olhava os olhos da menina e eu via o olhar de serpente, que é demônio, né? Eu olhava o olho de serpente. E, cara do céu, isso me salvava de um jeito. Agora toda pessoa que começa a falar muito, julgar muito assim perto de mim, ou começa a causar uma contenda, alguma intriga, ou alguma pessoa que tá com maldade pra cima de mim, eu sempre vejo. E cara, isso daí me ajuda de uma forma que toda vez que eu ficava assim meio ruim na carne, aí vinha uma atribulada. Aí eu ia lá e via o olhar de serpente, aí vinha o desejo. Aí eu já repreendia assim o pensamento, eu falava assim: Pai, minha carne é fraca, mas me ajuda, que eu sei que o Senhor tem preparado uma pessoa certa para mim, e não é o tempo. Então, se você quer ter a pessoa certa, se guarde, fique mais perto de Deus, se aproxima de Deus, cuide da sua saúde, cuide da sua mente, cuide das suas emoções. Pega as dores que você já teve e resolva elas na sua mente. Peça para Deus resolver, tirar toda a dor da sua alma, do seu espírito, do seu corpo. Pede para Ele tirar todas as ligações de alma, de sangue que você já teve, que isso vai te ajudar muito. Fala assim: anjo que está do meu lado, tira todas as ligações de alma que já teve na minha vida, ligação de sangue, através de relacionamentos. E cancela, que cai sobre terra em nome de Jesus todas essas ligações. Em nome de Jesus. Quanto mais você faz isso, mais você fica na presença, mais Deus vai te instruindo para o caminho certo. E faça a sua parte, que Deus faz a dele. Quanto mais você faz a sua parte em todas as áreas da sua vida, mais Deus atua na sua vida fazendo o impossível. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, compartilha, dê um like, se inscreva. Veja outros vídeos, compartilhe também. Se você gostou, indica para um amigo, manda para a família, manda para uma pessoa que você pode achar que vai ajudar. E que Deus abençoe você e sua família. Eu profetizo bênçãos, alegria, profetizo a presença do Senhor. Eu profetizo intimidade, Pai, para essa pessoa. Eu profetizo os olhos espirituais e os ouvidos espirituais se abrindo em nome de Jesus. Eu profetizo esperança, profetizo alegria para a sua vida. Profetizo um ano de 2026, ou o ano que você estiver assistindo esse vídeo, um ano abençoado para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Muito obrigado até aqui. Tchau, tchau.